Bom, Leocir, primeiramente, prazer falar contigo mais uma vez. Domingo não pode passar, né, Leocir? Enfrenta o Grêmio Bagé, sabendo que o time é um jovem, um time que tem um treinador novo, que é o Rodrigo Bandeira, um técnico que fora de casa tem aquele esquema dele, que joga por uma bola sempre. E não pode passar de domingo, né, Leocir? O time vai ser alterado, o time vai ser mantido. Como é que está essa formação de equipe para encarar o Bagé? Bom, boa tarde. Uma satisfação novamente estar falando com vocês e uma satisfação estar falando em nome do Pelotas, né? Na verdade, na programação nossa, nós estamos dentro daquilo que nós programamos até então. E nós sabemos que nesse jogo de domingo, às 15 horas, que também vai ter apoio do nosso torcedor, eu acho que temos que continuar na mesma batida, na mesma entrega, na mesma dedicação. Lógico que o resultado nesse jogo tem que vir. 3 pontos é fundamental, respeitando, lógico, o Grêmio Bagé. Que nós sabemos também, historicamente, o Bagé sempre vinha aqui. O ano passado, se não me engano, foi a abertura do campeonato. A abertura jogou nos últimos 48 minutos que fizeram o gol de 1-0. Hein? Acho que ano passado ou retrasado, não me lembro o ano. Retrasado. Então, é um time que vem aqui e sempre complica, o Pelotas. Mas, diante das circunstâncias que tem, nós temos a obrigação, sim, de sair com a vitória. Eu acho que o Pelotas, aí tem um maior investimento do que o Bagé, tem uma condição melhor. Eu acho que nós temos que, nesse jogo, ser superior a eles. Nós estamos aí vivenciando também vários clubes grandes que têm dificuldade para passar na Copa do Brasil. Ontem foi um exemplo disso. Então nós temos que respeitar primeiramente o adversário, mas sabendo de antemão que temos sim que conquistar 3 pontos e jogar uma melhor partida do que nós vinha jogando. Até em cima dessas circunstâncias diferentes do adversário. Tu pegou 2 adversários que talvez sejam os maiores investimentos da chave, e agora tu pega um adversário que vem de 2 derrotas contundentes. O que tu acredita que pode mudar de característica pro jogo de domingo em relação ao jogo em si mesmo? Porque agora tu sai de 2 adversários que, em tese, são os favoritos para enfrentar uma equipe que vem num momento de reformulação. Principalmente agora a troca do treinador, né? Eu acho que isso aí também motiva muitos jogadores, você sabe disso. Outra perspectiva, outra filosofia de trabalho. Lógico, não teve tempo de talvez aplicar tudo aquilo que ele deseja fazer, mas com certeza vai vir com outra postura, não a postura que veio até então. Eu vi os 2 jogos do Bagé, então não podemos nem fazer um parâmetro de como vai ser. Fizeram 2 contratações boas, que é o Café, o Extrema, que tem muita mobilidade e velocidade, e o Rômulo, lateral esquerdo. Não sei se vai jogar contra nós, talvez não esteja apto ou fisicamente bem para jogar, mas são 2 jogadores de referência. Por isso nós temos que ter um cuidado necessário. Eu sempre falo assim, eu prego respeito a todos, e não podemos ser diferente. Tem que ter cautela, inteligência, e quando puder acelerar e muito. Eu acho que esse jogo aí nós temos que pressionar muito o adversário. Boa tarde, Leocir. Tudo bem? Tudo bem. Contra o Inter Santa Maria, o Pelotas teve vários desfalques, né? Dá para projetar algum retorno? Voltam todo mundo? Alguém segue fora? Algumas estreias? Vai ter um Pelotas também bem diferente em relação às 2 primeiras rodadas? Para te ver que nem jogo nós conseguimos repetir a equipe, né? E lógico, nesse jogo, pro lado melhor, no lado positivo. Vem muitos jogadores aí do DM, vem alguns jogadores que estavam fora do bid também, já está no bid. Então, com certeza, nesse jogo eu posso contar com um plantel muito mais qualificado. Cabe a nós agora ver quem está nas melhores condições e aquele que possa responder naquele anseio que nós precisamos, principalmente nos primeiros 45 minutos. Que nós temos que fazer um trabalho um pouco diferente nesse jogo. Eu acho que pela pressão que a gente vai tentar impor diante do Bagé, se a gente conseguir o resultado, a gente pode até mudar algumas peças segundo tempo. Mas, a princípio, ganhamos muito em qualidade,
muita qualidade, e jogadores que assumem a responsabilidade também, que isso também é fundamental numa divisão de acesso. Boa tarde, Leocir. Prazer estar falando contigo novamente. Pegando até também, né, essa questão de ser a segunda partida consecutiva em casa, né, do Pelotas. Empatou com o Inter de Santa Maria, agora enfrenta essa equipe do Bagé e depois vai jogar fora de casa. Então, o quão importante é, principalmente, o Pelotas sair com pelo menos 4 pontos dessas duas partidas em casa, visando até mesmo a sequência dessa divisão de acesso e a busca por essa classificação. Eu não gosto de fazer uma projeção e falar assim, já ganhamos 1 ponto do Santa Maria, eu acho que isso foi fundamental. E se tu pegar o jogo e ouvir o jogo com mais calma depois, as oportunidades que nós tivemos foi criada por nós, não foi falha do adversário. E 2, eu acho que são 3 oportunidades que o Santa Maria teve, mais claras. Uma originou 2 lances de perigo para eles, que são os mais claros, que foram a perda de bola na construção de jogada. Então eles também, mesmo eles tendo um time qualificado, eles não fizeram também muito mais do que a gente. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Eles momentos da partida melhor, nós momentos da partida melhor. Então eu gosto de fazer jogo a jogo. Eu acho que esse jogo com o Bagé é um jogo que a gente tem que sair com os 3 pontos, e nós estamos só visualizando esse jogo. Eu acho que o que nós fizemos ali atrás foi de bom tamanho, não perdemos, que eu acho que isso é fundamental também. Quanto a Santa Maria, mantivemos também o 0-0 e não tomamos gol. Isso também é fundamental para a divisão de acesso, não tomar gol. Tomamos um gol lá, lógico, contra o Santa Maria, mas eu acho que quando a equipe está se reestruturando e está se moldando de uma maneira que a gente vai ser mais competitivo que nós fomos até agora. E com certeza muito mais qualidade. Então eu acho que os jogadores estão vindo também, estão entrando naquele ritmo nosso. O Guedes, por exemplo, talvez nem banco vai de novo, né, porque queremos fazer a preparação para que ele possa estar apto e fisicamente bem, para que possa exercer a sua função na plenitude. Leocir, até aproveitando a tua resposta na pergunta anterior, tu vai ter várias alternativas de jogo com a volta dos jogadores, alguns vão estrear, né? Eu queria saber, essas alternativas de jogo pode começar já do início da partida, contra um Bagé, vai ser um time bem ofensivo contra o Bagé, porque precisa da vitória, e tu pode utilizar esses jogadores. O Tyberson mesmo, ele pode começar jogando a partida? Acho que todos eles aí que estão aptos a jogar pode ser titular. E eu tenho hoje opções magníficas, né? Eu hoje não posso me queixar do plantel. Lógico, ainda fisicamente esses jogadores não estão na plenitude para jogar 90 minutos. Mas sim, eu tenho 5 alterações para fazer. Eu posso jogar 45 minutos com um jogador e 45 com outro jogador. Então, cabe a gente agora eleger um jogador que vai iniciar. Mas nós temos opções boas, e que eu tenho certeza que a gente vai dar um resultado muito positivo. O torcedor pode confiar nisso. O torcedor pode confiar também que a gente vai estar fazendo um trabalho legal, um trabalho onde tem uma perspectiva muito grande aí na frente. E a gente fala que não é um jogo, não é outro jogo que vai definir a classificação, não vai definir o campeonato, mas sim um conjunto de coisas que a gente vai estar promovendo e falando com os jogadores entendendo também isso, e eles estão comprando essa ideia. No mínimo, o nosso time do Pelotas tem que ser competitivo e tem que ter entrega. Essas 2 coisas vocês já viram que tem. Nesses 2 jogos o time se entregou. E agora, aí eu sempre vou reforçar, esses jogadores que estão vindo agora do DM, os jogadores que foram contratados, vão dar aquela qualidade técnica. E eles também têm que ser inseridos naquilo que, na proposta que nós vendemos desde o início da pré-temporada e durante a pré-temporada, que vai ser uma equipe guerreira, vai ser uma equipe que se entrega, e se tiver qualidade, aí as coisas vão fluir e fluir muito bem.
Até em cima dessa questão que tu citou sobre a entrada desses jogadores que estão estreando, questão de departamento médico, queria te questionar sobre a questão do meio-campo, que no primeiro jogo tu teve o Christian como primeiro homem, depois o Germano como segundo, na segunda partida o Germano um pouco mais adiantado, tu tendo que colocar o Léo. Queria que tu comentasse sobre essa questão da mecânica do meio-campo e o quanto tu encontrar esse meio-campo ideal vai ajudar para que a dinâmica do time como um todo acaba saindo de uma maneira mais fluida. Eu estava comentando com a comissão técnica e avaliando até o meio de campo nosso. Talvez o setor que vai haver maior mudança, meio de campo e ataque também, se todos os jogadores estiverem em condições de atuar. Principalmente atuar 90 minutos. Então, eu já falei também em outras coletivas que lá para o dia 10 do mês que vem, a gente vai estar com um plantel muito mais competitivo do que está hoje. Hoje está bom. Hoje nessa semana aqui, tivemos na parte de trabalho, na parte técnica, que a qualidade aumentou muito. Então para nós, assim, tem um alento muito grande aí na frente, que vai melhorar muito. Então, assim, eu peço para vocês, assim, até o dia 10, dia 15, para ter, assim, um time bastante redondo e bem fisicamente. Aí nós vamos dar acho que vou dar um susto em alguns. A gente não pode afirmar porque os outros também trabalham. As outras equipes também têm um trabalho, tem jogadores competentes, comissão técnica competente também. Então a gente tem que respeitar. Mas que nós vamos dar trabalho para muita gente, pode ter certeza, sim. E com a qualidade que esses jogadores vindo, e não canso de falar isso, tenho certeza que a torcida vai se agradar muito do que vai ver nos próximos jogos. O Leocir, durante a semana, o Everton e o Germano consideram entrevista coletiva aqui, e os dois falaram dos 3 pontos são fundamentais. Agora você também falou. Mas pelo contexto, seu terceiro jogo, segundo em casa, reforçado, não só os 3 pontos, mas pelo contexto também não é uma hora do Pelotas vencer e jogar bem? Eu tenho se eu posso classificar, jogar bem, conquistar 3 pontos, eu prefiro conquistar 3 pontos em primeiro lugar. Jogar bem, eu acho que pelo tamanho do Pelotas, não tenho certeza, que é obrigação nossa jogar bem. Só que todos vocês têm que entender que tanto Santa Cruz quanto o Índio Santa Maria, que nós jogamos contra, são jogadores que não se conhecem. Então nós estamos recebendo jogadores, semana passada estava recebendo jogadores que foram para o jogo direto. Então nós não temos um conjunto, os jogadores não se conhecem. Então o que vai levar o jogador a se conhecer? É o dia a dia, com certeza, mas o mais importante de tudo isso aí é no jogo. Que tu conhece o jogador, eu conheço o treinador, preparador físico, o auxiliar, vão conhecer os jogadores jogando. Porque a resposta que eles nos dão em treinamento é uma. A resposta que o jogador dá em jogo oficial é outra. Tem variáveis. Então, onde é que a gente vai testar esses jogadores? Jogando. Infelizmente ou felizmente, classifico como achar que tem que classificar, nós começamos com um grupo diferente do que está agora. Da projeção desse jogo de domingo agora contra o Grêmio Bagé. Vai ser um time totalmente diferente daquele que iniciou. E quem me conhece dos meus trabalhos, geralmente eu mudo uma peça que talvez não está encaixada. Só que como nós não recebemos todos os jogadores da pré-temporada, não iniciamos a pré-temporada com todos os jogadores, isso também vai tardar um pouquinho do encaixe, vai tardar um pouquinho do conhecimento, vai tardar um pouquinho da gente fazer um time que jogue um pouquinho mais em conjunto. Então isso é importante vocês frisar, que estamos recebendo, semana passada recebemos o Léo e o Guedes, e o Léo foi para o jogo, sem ter condições físicas ideais. Mas nós precisávamos de um primeiro volante, para terminar mais ou menos aquilo que eu gosto ou aquilo que eu quero numa equipe. E permanecendo o Cláudio
O Cláudio, por exemplo, que fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Outro Nicolas, que é um guri novo, nunca teve no estádio com aquela torcida. E vou dizer, não foi só o Cláudio ou o Nicolas, que são jovens, até os mais experientes sentem isso, essa pressão de estrear. E eu falo assim, eu larguei a futebol com 40 anos, e no último jogo da minha carreira, eu tinha frio na barriga. Porque se tu perder isso, a essência acabou. Então, assim, o jogador também se preocupa também, e a torcida tem que dar palma para a torcida, porque não vaiou, eu não vi vaia nenhuma, a não ser 2 ou 3 torcedores aqui atrás do banco, que falando algumas coisas que não compete a mim a julgar isso. Mas 2 ou 3, até o Graciano, não se preocupe, professor. Não se preocupe com o torcedor, estava ali, eu falei assim, pô, 2 que sempre vão reclamar, mas eles podem reclamar. Para mim, eles podem reclamar. O que eu não quero é que reclamem com os atletas. Os atletas têm que apoiar. E apoiar os 90 minutos. A grande massa apoiou os 90 minutos. Mesmo nós não jogando bem. Eu acho que a torcida está de parabéns, porque ela fez a parte dela e nos ajudou muito. Não só nos ajudou, vai nos ajudar.